relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Ezequiel capítulo 9, eu tenho sentido dirigido a entrar neste assunto e quero que a igreja possa estar apercebidas, nesse assunto. Vamos entrar, talvez nós vamos a alguns cultos sobre isso. Nós estamos falando sobre preparação de lâmpadas, E ela está, esse assunto está envolvido, esse tema, sobre preparação de lâmpadas, está envolvido dentro desta escritura que lemos aqui. Quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, me veio uma inspiração para falar sobre esse assunto com os irmãos, e quando eu comecei a ler, então o Espírito, eu creio, me levou a Ezequiel capítulo 9 e a falar sobre esse assunto que eu me lembro ter falado poucas vezes sobre esse assunto. E hoje eu estava meditando também e procurando, a direção para ter, assim, vamos dizer, uma expressão aqui, o máximo de centralidade nesse assunto. Porque dependemos do Espírito, para podermos, quando falar deste assunto, temos essa centralidade, porque é um assunto que dependemos totalmente mesmo do Espírito Santo do Senhor para dirigir. Aqui encontramos Ezequiel capítulo 9, que começa assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens
a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então, quando se lê altar de bronze, os irmãos têm que estar familiarizados com o tabernáculo. Por isso que os cultos, né, a gente tem que procurar gravar, porque numa hora dessa você vai usar isso. Aonde fica o altar de bronze? Então, esses homens, né, eles estavam junto ao altar de bronze. Por que diz altar de bronze, né? Porque bronze significa, né, o juízo divino. A glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram, que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Irmãos, esta escritura, né, esta passagem, por cima, para não dizer exato, porque eu posso me equivocar, mas de uma forma, né, que possamos ter uma pequena noção, o profeta cita esta passagem em aproximadamente 44 mensagens. Eu estava estudando hoje 44 mensagens só nesse versículo. E ele mostra o que isso significa. O que esta profecia significa. Precisamos olhar isto aqui de uma forma de que possamos captar o que né, o Espírito, quando moveu sobre o profeta Ezequiel, estava mostrando. Então, no verso 5 ele disse: e aos outros ele disse, né? Disse ele, ouvindo eu, né? Ezequiel disse, ouvindo, disse, feri, né? Fere. Hã? Oi? E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele. Então, passai pela cidade após ele. Então, tinha uma ordem, né? Passai pela cidade após ele. Ele quem, irmãos? O homem com o tinteiro. Então, depois que o homem que estava, né, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, depois que ele passasse e selasse, aí era para esses homens saírem e trazer, né, uma matança. Então ele disse: não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis.
E começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa, enchei os átrios de mortos, e saíram, e feriram na cidade. Então nós vamos parar aqui, e vamos para o verso 10. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Então vamos orar. Pai Celestial, lemos a Tua palavra e agora estamos inclinando a nossa fronte em reverência, em respeito, em humildade, Senhor. E não é somente ler, não é somente ter uma emoção, mas buscar o sentido, pois quando buscamos e recebemos o sentido, isso faz nos alimentar e isso nos posiciona também. Nós temos aprendido isto, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Podeis assentar, irmãos? Eu estava procurando. Vai ser uma palestra, Vai ser uma palestra. E gostaria que a igreja estivesse atenta a cada comentário disto. Meditando sobre Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Eu quero que os irmãos observem que o profeta fala na mensagem o selo de Deus. O selo de Deus. Ele disse assim, que ele fala assim, agora vamos continuar e seguir alguns desses selos e usarmos pelos próximos poucos minutos. Examinamos agora, se vocês estiverem anotando as Escrituras, Ezequiel, capítulo 9. Ele disse, examine Ezequiel, capítulo 9, e vemos que o profeta anteviu, eu quero usar essas palavras, anteviu a primeira vinda da igreja. Agora, vemos que ele viu. Então, estamos lidando aqui com uma profecia. E vemos que o profeta anteviu a primeira vinda da igreja. Agora vemos que ele viu, chamou o profeta e olhou a porta alta e disse, já viu algo como isto? E ali vinha da porta alta 4 homens com armas destruidoras em sua mão. Agora lembre-se, as armas destruidoras foram designadas apenas para Jerusalém. Vá através da cidade. Mas antes que fossem pela cidade, eles encontraram uma outra coisa acontecendo ali. Ali veio um homem de branco, com um tinteiro ao seu lado, um tinteiro de escrivão, e ele disse para estes outros homens, eles não devem ir à cidade até que primeiro o homem vestido de branco com um tinteiro de escrivão vá pela cidade de Jerusalém e coloque um selo ou uma marca naqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Agora, este com um tinteiro ao seu lado era
o Espírito Santo. Agora notem, depois ele foi, e então se virou aqueles homens com as armas destruidoras e os permitiu ir. Ele disse: destrua completamente tudo, mancebos, velhos e virgens, meninos, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Notem isto. Agora, quando isto aconteceu? Quando isto aconteceu? É muito importante ver. Não vamos começar, irmãos, observando a profecia, como disse o profeta. Vemos que o profeta anteviu a primeira vinda da igreja. Na mensagem, tendo conferências, se você não, aqueles que estão anotando, essa mensagem eu creio que não tem traduzida, ela não tem traduzida, ela está em espanhol e ela é pregada em 8 de junho de 1960. Nesta mensagem, no começo da mensagem, o profeta disse assim, na oração: pedimos esta noite, quando ele fala assim, preste bem atenção de como o profeta aborda isso. Então ele disse assim, temos chegado, Senhor, a esta era de moribundos. Temos chegado a hora quando sentimos que não nos resta muito tempo. E nós temos nos reunido aqui para um só propósito, e esse é para nos aproximarmos de Ti. Qual que é o propósito da nossa reunião nessa noite? Aproximarmos mais do Senhor. Este é o propósito. Queremos que nossos pecados estejam debaixo do sangue, queremos um companheirismo íntimo, queremos falar contigo, Senhor, até que Tu venhas, pois naquele dia será muito tarde. Pedimos esta noite, Deus Pai, que Tu coloques tal homem, veja bem, que Tu coloques tal fome no coração dos homens, das pessoas, ao grau que, de ponta a ponta, desses ribeiros do rio, reuniões de oração estejam levando a cabo, homens buscando a Deus em uma condição desesperada, sabendo que eles devem encontrar descanso para suas almas e receber o Espírito Santo, ou se fundirá algum dia na eternidade sem conhecer a Ti. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Enquanto vemos que nossas igrejas e que nossos próprios grupos do Evangelho completo estão começando a esfriar, e parece que não há um grande clamor pelas almas perdidas, já não há mais aquela sincera oração e meditação toda a noite pela palavra. Parece que nós temos nos desviado, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Permita-nos renovarmos de novo nós mesmos nesta noite no Espírito Santo, quando podemos pensar nos dias que têm passado, a era dos metodistas, quando eles oravam toda a noite e choravam com lágrimas amargas pelos perdidos, e não tinham paz. E nesta noite parece que podemos vestir bem, sentarmos, escutarmos e irmos para casa indiferentes. Ó Senhor! Por isso que, irmãos, eu vejo que o Espírito tem batido tanto nisto,
Eu falei ontem para os cooperadores na mensagem perguntas e resposta número 12. Perguntas e resposta número 12. No final da mensagem, o profeta usa um tema sobre... Ele está terminando aquela reunião que ele teve, perguntas e resposta número 12, a qual ele faz com os cooperadores, com ministros, com diáconos, evangelistas, pastores, administradores, porteiros, e ele reúne com estes homens e para falar com eles e que eles expressassem algumas coisas, né? E ele usa nessa mensagem, perguntas e respostas 12, né, a expressão de afivelar, né, de apertar mais a fivela da armadura. E quando ele usa esse termo, né, apertar mais a fivela da armadura, afivelar, né, ele disse, estou contente, depois que termina a reunião, ele disse, eu estou contente de vê-los firmes assim. Não houve nenhuma desordem, nenhum descontentamento, nenhuma confusão, nenhuma pergunta debatendo isto, dizendo isto é errado, nós não aceitamos isto. Foi simplesmente os irmãos que desejavam saber algo para fortalecer seu sustento. Não sei se a tradução, Rebeca, é sustento ou é alguma outra, confere para mim. Foi simplesmente os irmãos que desejavam saber algo para fortalecer o seu sustento. Dar outro nó ali. Eu espero poder nos encontrar muitas vezes mais desta forma. Ajustar a armadura. Eu gostei disto, ajustar a armadura. Quantos entendem o que é ajustar a armadura? Viu? Quantos entendem o que é ajustar a armadura? Levante a mão, deixa eu ver. Poucos? Irmão José. Sabe o que é ajustar a armadura, não? Ajustar a armadura, eu vou dar um exemplo para que todos entendam. É igual a ajustar a sela do cavalo. Quem já andou de cavalo aqui? Sabe quando você anda bastante de cavalo e a sela frouxa? Já viu, irmão José? E aí você tem que fazer o quê? Ajustar aquilo, né? Tem que pegar lá e dar uma apertada na como é que chama? Não sei se é chincha, né? Acho que tem outro nome ali, né? Você aperta a barrigueira, não é chincha, né? Acho que é a barrigueira dele que fala. E aperta, eu sei porque eu já andei muito de cavalo, eu posso dizer. E se você não aperta, e também já caí também, né? Já caí também, né? Andei, né? Já caí por quê? Você deixa frouxo e a sela faz o quê? Vira e você cai. Né? Então, tem que se apertar. E a armadura também tem que se apertar. E por que se aperta, que se ajusta a armadura? Tente entender. Por quê? Porque você está numa batalha. Você está numa guerra. Amém? E é espadada daqui e lançada daqui. E o que acontece com a armadura? Ela frouxa um pouco. Aí você tem que pegar e ajustar. Eu creio que as armaduras deviam ter um cinto aqui, uma cinta aqui, né? Vocês entendem, irmãos? E aqui, e apertar aqui, entende? Para quê? Para ficar justo ali, para você ter firmeza na batalha. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo? Relembrando as verdades ouvidas.